Evangelho, quarta-feira da terceira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da terceira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nessa terceira semana do tempo do Advento, a semana da alegria, damos prosseguimento à sequência dos testemunhos. Estamos vendo como é que o elemento do testemunho é central durante essa terceira semana. A alegria que está no nosso coração nasce da certeza do testemunho de Deus, que amou de tal forma o mundo ao ponto de entregar seu Filho único pela nossa salvação. Deus não desistiu dos homens, permaneceu fiel e amou até o fim. E estamos acompanhando o testemunho de João Batista, apresentado em vários momentos da Sagrada Escritura, e mais uma vez hoje, no Evangelho de São Lucas, que acabamos de ouvir, nos é recuperado o testemunho de João. João que diz aos seus discípulos para irem até Jesus, perguntar diretamente a Jesus se ele és tu que há de vir ou devemos esperar um outro. E falávamos alguns dias atrás, numa outra meditação, tocando também esse mesmo episódio, que João conduz os seus discípulos até o encontro do Senhor. O papel dele é levar até Cristo, e é importante que eles próprios vivam essa experiência. Aqui no Evangelho de São Lucas, os discípulos de João haviam recolhido o testemunho de Jesus, que havia ressuscitado um jovem e entregue à sua mãe, a ressurreição do filho da viúva de Naim, havia curado o servo do centurião romano, e Jesus estava realizando diversos sinais messiânicos, entre curas, exorcismos e ressurreições. Os discípulos de João veem, se pegamos a reflexão de ontem, na conclusão do Evangelho que ouvimos de São Mateus, versículo 32, os discípulos de João veem. Vendo, eles acreditam naquilo que João havia anunciado e confirmam o seu caminho de conversão. E vão até João para dizer: é a ele. Nós recolhemos esses testemunhos de Jesus. É ele o Messias? E João então os manda para junto de Jesus. João não dá a resposta pronta. O testemunho que vocês viram chama vocês para junto dele. Se vocês vêm até mim e anunciam isso, o que eu posso dizer a vocês é: ide até ele. Os discípulos de João informaram-nos sobre tudo isso. João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor perguntando: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Os homens, chegando junto dele, disseram: João Batista nos mandou perguntar:
e apresentam a pergunta para Jesus. Então, nesse momento, ou seja, Lucas coloca que a pergunta é apresentada e não coloca Jesus de imediato dando uma resposta para eles. Mas a pergunta, ela introduz o olhar do coração que busca o Senhor. E no versículo 21, então, Lucas escreve: neste momento ele curou a muitos de doenças, de enfermidades e espíritos malignos e restituiu a vista a muitos cegos. Então lhes respondeu. Como falávamos há tempos atrás, o testemunho, ele é a expressão de uma palavra viva. Deus, quando fala, age. Então a pergunta dos discípulos recolhe uma evidência do acontecimento de Deus. O Senhor está agindo no meio de nós. A pergunta revela o coração que vai ao encontro do Senhor e que recolhe a evidência do Senhor que age no meio de nós. Em outras palavras, Deus sensibiliza o meu e o teu coração cotidianamente para que nós possamos recolher as evidências do seu agir no meio de nós. A evidência do seu agir no meio de nós. O coração tocado pelo anúncio evangélico, o coração tocado pela palavra de Deus se torna sensível ao ponto de conseguir recolher as evidências de Deus. Mas ali, volto a dizer, não está acontecendo só o recolhimento das evidências. Ao mesmo tempo que eles estão vendo, eles próprios estão se transformando em testemunhas vivas do agir de Deus. Porque ao recolher aquelas evidências, o coração deles se enche de alegria, o coração deles renova a esperança, o coração deles deseja o caminho de Deus, e isso significa que renova também o seu compromisso de conversão e proclama a fé no nome do Senhor através da ação de graças. Vocês se lembram? Sempre que acontecia uma cura, especialmente no Evangelho de Lucas, Lucas conclui dizendo as grandes curas e grandes ações do Senhor, e todo o povo glorificava a Deus, e todo o povo rendia graças a Deus, ou seja, todo o povo renovava, através da ação de graças, a fé no Deus vivo de Israel. Então, naquele momento, eles próprios se tornam testemunhas. Por quê? Porque não estão apenas recolhendo um acontecimento de Deus que eles estão vendo e presenciando, mas a vida deles está se tornando acontecimento de Deus, porque muito dentro deles está se transformando. A esperança está se renovando, o amor está se inflamando, ou seja, a inflamação do ardor do amor de Deus, né? Se inflama a chama do amor de Deus, vendo tudo aquilo dali, se renova a esperança, se renova o compromisso de conversão, se renova a profissão de fé. Então, ao recolher os sinais da evidência de Deus acontecendo, Deus se torna acontecimento na vida deles, e eles agora são testemunho de Deus no mundo. Está vendo, meu irmão e minha irmã, como nós somos chamados a viver a nossa vida em comunidade, como religioso, religiosa, como família que somos? O Senhor a cada dia nos dá a chance de meditar a palavra de Deus, Ele sensibiliza o nosso coração para que nós possamos recolher os acontecimentos de Deus que se passam ao nosso redor. Olharmos para a nossa comunidade religiosa para recolher os acontecimentos de Deus. Às vezes os nossos olhos são direcionados somente àquilo que não é de Deus na nossa comunidade. E a gente vê a miséria do outro, a lamentação, os problemas, o que está errado, o palavrão que o outro disse, o pecado que o outro cometeu, a falta de sensibilidade que o outro teve. A gente recolhe
insensibilidade no tratamento, a falta de cordialidade na cozinha, o descuido, a mesquinhez. E a gente se esquece que o Senhor está no sacrário e que eu posso passar e venerá-lo quando passo de um lado para o outro diante da capela. Eu me esqueço que, muitas vezes, antes da refeição, a gente pode fazer a oração de agradecimento ao Senhor todos os dias e bendizer pela refeição, por estarmos ali. Tem tantas maravilhas de Deus para recolhermos no nosso dia, como, por exemplo, o fato que estamos começando juntos a jornada na oração das laudes, na oração do ofício, o momento em que paramos para rezarmos juntos o terço, como comunidade, ou então a adoração cotidiana. Poder ver aquela irmã, aquele irmão que me custou às vezes tantos momentos difíceis durante o dia se ajoelhar na capela para fazer o seu momento de adoração. E ainda que venha aquela voz no coração, mas depois de tudo que disse que fez, agora se ajoelha ali para rezar e pronto. E eu tenho que acreditar que está tudo bem. Espero que esteja pedindo perdão por tudo aquilo que fez. Ao invés de deixar o teu coração se levar por um desejo de juízo e de justiça em relação ao outro, de aplicar uma certa justiça pessoal, aproveita dizendo: Senhor, hoje o dia foi tão difícil, mas finalmente minha irmã, meu irmão está ali ajoelhado aos teus pés. Recebe com carinho, Senhor. Não obstante tudo que vimos e ouvimos juntos, recebe com carinho esse ato de humildade e socorre esse coração que hoje, desde de manhã, está tão agitado e tão sofrido com tantas dispersões que estamos todos nós sentindo em casa. O Senhor que conforta e acalma, o Senhor que é amparo e que é socorro também por aqueles que se agitam e em ti deixam de esperar, porque por ser misericordioso, olha pelos bons e olha por aqueles que se afastaram também do caminho da bondade. Venha ao encontro dessa minha irmã e desse meu irmão e acalma o seu coração, Senhor, e recebe esses joelhos que agora se colocam por terra. Eu te peço. Eu confio em ti. E também aqueles que estão em família, de manhã cedo poder levantar-se de manhã e abençoar seu esposo, sua esposa, enquanto ele ainda está dormindo, e poder fazer a bênção do seu filho antes de sair de casa. O padre sempre recorda esses gestos, mas às vezes o outro chega agitado, chega em casa falando muito, com o coração pesado, às vezes reclamando, sendo bem grosseiro. Naquele momento ali, os nossos olhos têm uma tendência a olhar e dizer: bom, onde estão os sinais de Deus aqui? O padre hoje falou de recolhermos os sinais de Deus. Onde estão os sinais de Deus aqui? Se o outro está agitado e chegou como um vulcão, lançando lava para todo lado com o que fala. Onde está o sinal de Deus ali? No momento em que você, no íntimo do seu coração, faz a oração a São Miguel Arcanjo e entrega a Nossa Senhora a agitação do coração do teu marido, que entrou em casa da tua esposa, que entrou em casa do teu filho, que entrou em casa desse jeito, e você pede: Senhora, pelas suas preciosíssimas lágrimas aos pés da cruz de Jesus e pelo sangue de seu Filho, eu te peço, vem em nosso socorro e acalma a nossa casa. Livra, Senhora, a nossa casa da agitação diabólica e cuida do coração do meu filho, do meu marido, da minha esposa, do meu sogro, da minha sogra, do meu irmão, da minha irmã, que agora está profundamente agitado por muitas coisas. Mas esse coração, apesar de toda a agitação, o Senhor escolheu para ser seu, e tu és a calma, capaz de confortar e de fazer sereno o coração de todos os homens. E eu te peço,
pelas preciosíssimas lágrimas de sua mãe, pelo preciosíssimo sangue derramado sobre a cruz. Acalma esse coração, Senhor. Nem sempre, meus irmãos e minhas irmãs, o sinal de Deus, ele está evidente. Mas os sinais de Deus estão sempre presentes, porque Deus está presente no meio de nós. Às vezes evidente pode ser as agitações. Às vezes evidente aos nossos olhos pode ser os ruídos, os barulhos que a maldade faz. Os sinais que muitas vezes são sinais de morte. Mas a fé não nos deixa cair em equívoco. Deus está no meio de nós. E se Ele está no meio de nós, os sinais da sua presença também. Só que muitas vezes eles não estão ao primeiro plano, não estão de imediato. Eles vão estar a partir da oração. Como o padre dizia no exemplo anterior a respeito da vida consagrada, e agora nesse segundo exemplo a respeito da vida familiar. É exatamente ali naquela súplica que tem o primeiríssimo sinal de Deus. A memória do socorro do Senhor, e não só isso, mas da fé operante no nosso coração, que suplica pela autoridade que o Senhor nos deu, pelo Espírito que nos concedeu e pelos vínculos que nos unem, de suplicar a sua poderosa ação no meio de nós, entregando a Ele aqueles sinais de morte que nos acompanham, que nesse caso é a agitação, a maledicência, o coração que se dispersa, né? Entregando a Ele, para que Ele possa, com seu preciosíssimo sangue e pelo mérito das lágrimas santíssimas da Virgem Maria, renovar com a sua vida. E eis ali. Os enfermos eram levados ao Senhor, os endemoniados eram levados ao Senhor, os mortos eram levados ao Senhor, os pecadores eram levados ao Senhor e eram curados, libertos e ressuscitados. Os sinais de Deus, os sinais da maravilha de Deus, estavam ali presentes. Mas a primeira coisa que se via era a legião de enfermos, endemoniados e pessoas sofrendo que chegavam até ele. Ao primeiro olhar, víamos aquilo que parecia ser o sinal da ausência de Deus, mas Cristo estava presente. E por estar presente no meio deles, por estar presente no meio de nós, os sinais da presença de Deus eram vistos. Ele está no meio de nós. Manifesta, Senhor, e esse sinal vai recolhido. E quando o Senhor então age confortando aquele coração, se dá graças a Deus. E talvez no final do dia, quem sabe poder dizer isso, sobretudo na experiência familiar, às vezes na experiência de vida comunitária, a gente consegue falar mais adiante, juntando 1, 2, 3, 4 episódios, 1, 2, 3, 4 momentos, às vezes tem aquele momento na semana em que nos reunimos para fazer uma partilha a mais, ou um recreio, e daí a gente pode dividir com o outro, não dividir publicamente, mas dividir de maneira mais reservada. Olha que bonito é quando uma irmã fala com a outra assim, às vezes 2 dias depois, sabe? Como é bom te ver calma, te ver sorrindo outra vez. Outro dia, quando eu te vi tão triste, tão agitada, eu guardei aquilo no meu coração e levei comigo durante esse dia a oração por você, no terço e tudo mais. Fiquei preocupada porque estava vendo que tinha alguma coisa que estava deixando o seu coração preocupado, agitado. Rezei por você e que alegria poder ver agora o sorriso de volta nos teus lábios. Que bom! Fico muito feliz e para mim é um grande sinal de que o Senhor cuida de nós e cuida com tanto carinho. E muitas vezes uma esposa, depois de um momento agitado como esse, depois de um ato de oração como esse, mãe, você com seu filho em casa, e às vezes de noite antes de dormir,
Você vai passar lá no quarto para dizer boa noite, meu filho, e você está encontrando ele bem mais sereno do que quando ele chegou em casa. Boa noite, meu filho. Que bom que te vejo mais sereno. Logo que mamãe te viu agitada, mamãe imediatamente entregou a Nossa Senhora aquilo que estava no seu coração e disse: ó, minha mãe do céu, cuida do meu filhote que está tão agitado. Só a senhora sabe porque o coração dele está agitado, mas eu confio em ti e te peço, cuida do meu filhote. Poder dizer isso, poder restituir, ou simplesmente dizer: que bom, mamãe viu que você chegou tão agitada, agora você está mais tranquila. Dá aqui um abraço, dá aqui um beijo, para que você possa dormir em paz. Mamãe logo te entregou a Nossa Senhora e pediu que Jesus te acompanhasse, está vendo? O Senhor não nos desampara. Isso são recolher os sinais de Deus, meus irmãos. O testemunho hoje que os discípulos de João recolhem é a evidência de que o Senhor está agindo no meio deles. E eles vão levar a João. E quando vão a João, não levam uma informação, mas eles próprios se tornaram testemunho, porque recolheram os sinais da presença do Senhor, mas esses sinais transformaram a vida deles. E agora eles estão testemunhando e se tornam um sinal vivo do Senhor. Estão testemunhando o que Deus transformou no coração deles. E diz o Senhor na conclusão do texto: feliz aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Feliz aquele que, ouvindo o Evangelho, que vendo a boa nova do Senhor, não se escandaliza. O Messias, Deus onipotente, escolhe ser o servo de todos, que entrega sua vida com todo amor e humildade, cuidando de cada um e sendo descuidado por todos, o grande escândalo da cruz. Deus que amou tanto o mundo, Deus que se entrega em nossas mãos, por nossas mãos vem condenado. Quantas vezes pode bater à nossa porta como posso dizer, bate à nossa porta aquela, vou usar, talvez não seja a melhor palavra, mas aquela tentação do escândalo. Como assim, padre, tentação do escândalo? De não querer viver isso. Mas como assim? A gente cuida tanto, faz tanto, e no final ainda recebe isso de troco, de resposta. E bate aquele ficar escandalizado por passar por uma situação desse tipo. O Senhor nosso Deus, meus irmãos, não nos desampara jamais. Jamais. Mas a experiência de passar pelas privações nos acompanhará. Mas ainda que estejamos diante das mais duras privações, e dentre elas a mais dura privação é quando o nosso irmão, a nossa irmã, volta atrás e não escolhe nos amar como o Senhor amou a cada um deles, e ali nós estamos privados de receber, através daquele irmão, o socorro da misericórdia de Deus, o sinal da misericórdia de Deus. Ainda assim, o Senhor não nos abandona, pois Ele, de muitas formas e maneiras, vem ao nosso encontro para nos
consolar e nos confortar. E isso é uma grande verdade. Quantas vezes o Senhor não se revelou consolação e socorro por nós em tantos momentos da vida de desolação? Quantas vezes não chegamos na igreja para rezar ou então tivemos a ocasião de, em um momento de oração em casa, reservadamente, em maneira pessoal, ter ali uma experiência de um conforto dos céus enorme, por conta de algum sofrimento, de alguma dificuldade, ou de saúde, ou financeira, ou mesmo familiar, relacional, que estávamos passando. Já ouvi de tantas pessoas esse testemunho. Padre, eu vim à igreja hoje para rezar, para participar da missa, mas eu estava tão desacreditado de tudo que está se passando comigo, de todas as situações que eu tenho vivido lá em casa, por conta do problema do trabalho, por conta de um certo problema de saúde, enfim, cada pessoa trazia segundo aquilo que estava provando. Mas eu não sei explicar o porquê, mas eu sentia uma vontade grande de vir à igreja e de participar hoje da Santa Missa e vim. Senti aquela vontade, mas ao mesmo tempo dentro de mim senti um desânimo grande por tudo que estava passando. E sendo bem sincero, quando cheguei aqui não sabia nem o que rezar. Me sentei ali no banco da igreja e fiquei esperando a missa começar. E no coração era um misto, Padre. A certeza de estar aqui, porque me veio essa vontade de estar aqui, mas ao mesmo tempo ainda o peso daquele desânimo que não me deixava nem tentar arriscar uma oração a mais, sabe? E aí a missa começou e de repente a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, o evangelho, a homilia, eu me dei conta que Deus estava falando comigo. Como pode, Padre? Era tudo para mim. É como se Ele estivesse dizendo com todas as palavras o que eu estava sentindo, o que eu estava passando, o que eu estou vivendo. E hoje a missa eu posso dizer, Padre, foi toda para mim e foi uma grande consolação. Porque cada palavra foi única e eu recebi aquilo que realmente eu estava precisando para continuar firme. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso bom Deus cuida de nós de modo ordinário e de modo extraordinário. O testemunho do amor de Jesus por nós se revela de muitas formas na nossa vida. E se você já viveu essa experiência algum dia e o Senhor te deu a graça de passar por ela, é para que nos momentos onde outra vez a vida se torne difícil, você possa se lembrar que Ele ama muito você e de que Ele não quer te abandonar e não vai te abandonar. E é daí, por isso, que nós podemos ter uma alegria a mais, como falávamos no domingo, como cristãos que somos, no nosso coração. Porque está gravado na nossa história que o teu Senhor cuida de ti. E se tempos difíceis voltaram a acontecer, recorda-te dessas páginas, porque elas aconteceram na tua vida
para gravar uma certeza como experiência de eternidade para você. Deus te ama e cuida de ti. E não vai te abandonar. E para a gente poder, e toda a meditação de hoje, para nos ajudar a recolher esse testemunho de Jesus presente no meio de nós. Ontem, a Liturgia das Horas nos entregou um texto muito antigo, do 15º século, chamado A Imitação de Cristo, e ouvimos um trechinho, ou melhor, a Liturgia das Horas, no ofício das leituras, reservou um trecho do 2º e 3º capítulo que fala sobre a humildade e a paz. E, na verdade, é um pequeno trecho em forma de leitura sapiencial que nos chama àquele cuidado que falávamos um pouco ontem e que se completa com o que estamos dizendo agora. Ontem o padre deu um exemplo sobre o permanecer consigo, que é uma experiência importante, saber permanecer comigo, ter esse momento de silêncio interior comigo mesmo, ou seja, estar comigo, para poder entregar-me nas mãos do Senhor, como um exercício que merece ser vivido por nós e que é condição para que o nosso coração permaneça sempre sensível para acolher a palavra de Deus e para que essa palavra acolhida abra os nossos olhos para ver os sinais de Deus e nos mover no caminho da conversão e da renovação da nossa fé. E hoje eu queria dividir apenas alguns trechinhos desse texto de ontem para darmos um pouco mais esse parâmetro do que é o permanecer consigo, que é importante para que a gente consiga viver isso que o padre acabou de dizer. O que, padre? A certeza que o Senhor cuida de nós e a habilidade de fazer memória nos momentos difíceis das ocasiões onde Deus provou e mostrou claramente e testemunhou como verdade eterna na minha vida e na sua vida que Ele cuida de nós e que não nos abandona. Então pego alguns trechinhos seletos do texto para ler com vocês. Não te preocupes muito em saber quem é por ti ou quem é contra ti daqueles que estão à sua volta. Mas deseja e procura de todo o teu coração que Deus te ajude em tudo o que fizeres, e nada faça sem antes entregar nas mãos dele. Tenha boa consciência e Deus será a tua boa defesa em todos os momentos. A quem Deus quiser ajudar, nenhum mal poderá prejudicar, pois Ele se fará sempre forte ao seu lado. Ele sabe o tempo e o modo de te libertar dos teus sofrimentos. Portanto, entrega-te inteiramente a Ele e tudo aquilo que estás vivendo, pois Ele cuidará de ti. Quando o homem, por causa de seus defeitos, se humilha, então facilmente acalma os outros e desarma os que estão irritados contra ele. Por isso, nunca retarde o pedido de desculpas diante do teu irmão quando perceberes o teu erro, pois isso aplaca e acalma o coração do outro e conquista por ti, diante de Deus, a graça da humildade. O humilde, depois de receber uma afronta, conserva ainda sua paz, porque confia em Deus e não no mundo. Não julgues que fizeste algum progresso na sua vida interior, se não te consideras inferior a teu irmão e capaz
de servi-lo e de ter contigo o desejo de não deixar passar um único momento de poder servi-lo e fazê-lo feliz pela entrega do seu coração. Primeiro, conserva-te em paz, depois poderás pacificar o coração do próximo. Mas se Deus não é a paz do seu coração, como poderá conduzir o teu irmão à compreensão da paz? O homem dominado pelas paixões, até o bem que possui converte em mal e acredita facilmente no mal e se deixa dispersar pela maldade. Mas o homem bom e pacífico tudo converte em bem, e até mesmo os males que recebe, por confiar em Deus e buscá-lo, procura oferecer em contraprova o bem que de Deus recebeu. Quem está em boa paz não suspeita mal de ninguém. Mas quem é descontente e inquieto com a própria vida e que se deixa levar pelas agitações à sua volta, com diversas suspeitas, se atormenta. Não tem sossego, nem deixa os outros sossegar. Diz muitas vezes o que não devia e deixa de fazer o que mais lhe conviria para poder estar em paz com o próximo. Zela, portanto, primeiro por ti mesmo, para ter o teu coração junto de Deus, e depois poderás zelar devidamente por teu irmão e levá-lo ao caminho que já é teu, para que juntos estejam em Deus. Bem sabes desculpar e disfarçar tuas faltas, mas não queres aceitar e desculpar a do teu irmão. Seria mais justo que aprendesses a acusar a ti, diante de teus próprios erros, e desculpares teu irmão, diante dos erros que ele comete, porque diante de ti Deus não te acusa. E aprendendo com o Senhor da sua misericórdia, poderás oferecer dessa mesma misericórdia pelo bem de teu irmão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que por meio dessas santas palavras que acabamos de ouvir, pela intercessão da Virgem Maria e pela intercessão de São João Batista, possamos perseverar recolhendo os testemunhos de Cristo à nossa volta, glorificando o nome do Senhor e celebrando a alegria da certeza que o Senhor está no meio de nós e cuida de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.